Pai, nós entramos diante da tua presença. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Abrimos o nosso coração, Jesus, para agradecer pelo sacrifício na cruz do Calvário, que trouxe para nós, Senhor, liberdade e nos fez filhos teus, herdeiros e co-herdeiros em ti.
Sejam bem-vindos à graça de Deus nesse domingo maravilhoso, domingo da independência, né? Somos um país independente, mas um povo totalmente dependente de Deus. Diga amém? E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26, nós vamos aprender um pouquinho sobre o reino de Deus. Tanto que se fala qual é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E diz assim o versículo 26: e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Nós não entendemos ao fundo como que funciona a questão de quando a semente é lançada na terra, que processo dela germinar, dela criar suas raízes, né? Cresce para baixo a raiz, para cima o tronco, ali vira uma grande árvore. A gente não entende ao fundo como esse processo ele funciona, mas nós entendemos que é o poder de Deus ali. E Jesus ele começou a comparar que o reino de Deus também é assim. O
O reino de Deus ele começa com uma pequena semente no interior do coração do homem. Que semente é essa, pastora? É a semente da palavra de Deus. Então nós temos esse entendimento que diz lá também no Salmo 126, versículo 6, que aquele que leva precioso o quê? Semente. Nós temos que carregar conosco. Imagina um saquinho de semente que você vai carregar para todo lugar. Assim é o reino de Deus. São sementes que ao longo da vida nós vamos plantando em nós. E a primeira semente a ser plantada é a palavra de Deus. Ela que dentro de nós, germinando, vai trazer o reino de Deus para dentro. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de você. Tem gente que acha que o reino de Deus vai vir do céu, descendo, vai se instalar aqui na terra. Não, o reino de Deus já está dentro de nós. Jesus é o próprio reino de Deus manifestado. Então, entenda que ele diz aqui, versículo 26, e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente aonde? A terra. A palavra de Deus, quem é esse homem que lança a semente? Quem é o semeador? É o próprio Jesus. Ele lança em nós essa semente, e se a terra do nosso coração ela está preparada, se a terra do nosso coração está bem arada pelo Espírito de Deus, pelo arrependimento, por querer mudar de vida, essa semente ela vai encontrar um solo fértil. E aí ela vai entrar e ali ela vai germinando. A gente não sabe qual árvore que vai nascer de uma semente, mas que vai trazer o que? Bons frutos. E Jesus continua dizendo, e dormisse, versículo 27, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele o que? Como? A gente não sabe como vai acontecer. Pastora, como que funciona o processo de conversão? É estando diante do Senhor. Não tem uma fórmula mágica para um processo de conversão. Primeiro tem que haver um desejo de que essa semente, mesmo que você carregue ela muitas vezes andando, chorando, passando algumas tribulações na sua vida, e você entende que caminhar com Deus é o melhor, essa semente ela é plantada. E ali ao longo da sua caminhada, ela vai gerando frutos, e frutos que vão mudando a nossa vida. Então aquele que mentia, não sente mais a necessidade de mentir. Aquele que roubava, furtava, não furta mais. E as coisas vão começando a acontecer. Não existe uma fórmula mágica. Cheguei na igreja, me converti e agora minha vida mudou da água para o vinho. Não é assim que funciona. É um processo. Quanto mais você vai caminhando, mais você vai o quê? Crescendo. Quanto mais a semente de Deus ela vai sendo plantada pela palavra, e cada palavra que vem, irmãos, ela é libertadora. Você não sabe como funciona o processo de crescimento de uma semente, mas você sabe que ela, entrando no solo fértil, ela vai produzir no tempo certo das coisas. Não adianta a gente apressar. Se a gente tentar apressar o processo, a gente pode matar a semente. Se você tentar colher o fruto antes da hora, você pode matar aquele plantio. Então nós temos que começar a caminhar com Jesus. E é o processo que vamos caminhando com Jesus, é o Espírito Santo. Não é ninguém. É o Espírito Santo. Pastor não pode fazer você mudar de vida. Obreiro não pode fazer você mudar de vida. Seu marido, sua esposa não podem fazer você mudar de vida, a não ser o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Somente Ele. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que quando você recebe Jesus, o Consolador é enviado até você. Então, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, o Espírito Santo ele começa a trabalhar junto com você. Trabalhar em você e para você. Como assim, pastor? Em nós nos fazendo mudar de vida. Eu até brinquei algumas semanas atrás.
Se eu tivesse aqui com cabelo rosa, se eu tivesse aqui com outras vestes, você não estaria aqui me dando crédito. Você ia chegar na porta da igreja, me visse com roupas estranhas, com cabelo rosa, você ia falar: meu lugar não é aqui. Mas a partir do momento que você vem entender uma mudança de postura na minha vida, você começa a dar o quê? O riso. Por quê? Por que eu deixei aquelas práticas? Porque o Espírito Santo atua em mim. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas na direção do Espírito Santo eu faço o que é melhor, o que dá um bom resultado. E aí o Espírito Santo trabalha em nós. A gente vai deixando as velhas tradições, como foi pregado na semana passada. A gente vai deixando aqueles hábitos antigos que não trazem resultado para nada. E aí o Espírito Santo, além de trabalhar em nós, estar em nós, ele também trabalha por nós. Como? Intercedendo nos gemidos inexprimíveis, quando a gente não consegue orar. Nos trazendo sempre uma palavra ao coração quando a gente pensa em desistir de alguma coisa. O Espírito Santo, ele trabalha para te ajudar a trazer alguém para Jesus, para estar na mesma caminhada de fé que você está tendo. Mas, irmãos, isso ao longo de uma vida, plantando e colhendo, entendendo que a semente ela vai ser plantada, mas se você quer aumentar a sementeira, você tem que plantar mais. Quanto mais a palavra de Deus você plantar e entender, mais você vai ter a colheita. E mais o reino de Deus ele vai se manifestando através da sua vida. E aqui ele continua dizendo, versículo 28, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro vem a erva, depois a espiga e por último o grão cheio. Quando a gente planta lá, vamos pegar aqui falando de espiga, vamos falar do milho. Você plantou o milho, você plantou lá os carocinhos, geralmente é 3 ou 5 por toninho, né? Cada faz a preparação da terra, cada coloca o milho ali e vai esperando ele crescer. Você não sabe qual daquelas sementes que vai brotar, mas aí ela brotando começa a aparecer lá, né? As primeiras folhinhas, você já olha, o milho está brotando. Aí vai crescendo, vai tomando força, e aí ele vai produzindo o que? As primeiras, aqueles botõezinhos das espigas. Depois elas vão rompendo a folhagem, e aí aparece a espiga lá, bonitona, com aquele cabelinho, né? Chama cabelinho de anjo lá, né? Esse cabelinho. E a espiga está pronta para a colheita. E assim a nossa vida. Há um tempo necessário de Deus para todas as coisas. A gente não pode apressar uma mudança da noite para o dia, do dia para a noite. Tem que ter um tempo de Deus. Eu não posso chegar e enfiar isso na cabeça de alguém, ó, a partir de amanhã você vai ser assim, assim, assim. Não vai ser. Na verdade, do caminho a pessoa vai desistir. Mas quando o Espírito Santo vai convencendo, muda de vida que é melhor, anda assim que é melhor, muda esse hábito que é melhor. Aí ela vai lembrando as palavras de Jesus que foram plantadas dentro. E aquilo começa a crescer e a florescer. Isso é uma caminhada com Deus. Isso é o reino de Deus. Ele diz aqui, ó, 29. E quando já o fruto se mostra, aí você começa a ver realmente que aquela pessoa é de Jesus. Irmão. A árvore boa, ela dá bons frutos. O bom fruto de um servo, de uma serva de Deus é o quê? A atitude. A maneira que a pessoa vive. Não adianta ela estar dentro da casa de Deus com hábitos ruins lá fora. Ah, eu sou crente dentro da igreja. Não. Mesma maneira que eu me porto aqui, eu tenho que me portar dentro da minha casa. Eu não posso trazer para uma vida nova hábitos velhos. Jesus fala, não adianta você querer colocar o vinho novo, né? No odre velho, não vai romper. Tem que ser um odre novo, preparado. Não adianta ficar trazendo os remendos, colocar remendo numa roupa nova com remendos velhos, não vai dar certo. Tem que ter uma mudança de vida.
pode convencer a você ou qualquer membro da sua família a mudar de vida, a não ser quando a semente é plantada no seu interior, ela começa a mostrar os frutos e o Espírito Santo começa a trabalhar. Se não for dessa maneira, a gente desfalece. Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz que nós colheremos no tempo certo, se não houvermos desfalecido. Se você for procurar o fruto antes do tempo da colheita, você vai ficar decepcionado. Tenta colher a espiga antes dela estar boa. Não vai servir para nada. Não vai matar a sua fome e vai causar aborrecimento. Aí a pessoa desfalece. Pastor, o que quer dizer isso? Que ela desanima na vida. Ela desvia o passo. Ela deixa de viver a bondade de Deus. Salmo 126, verso 6 diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ainda leva dessa maneira, voltará sem dúvida como? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados. Não adianta buscar um resultado fora da plantação de Deus. Não adianta, é a mesma coisa que lá querer colher a espiga de milho do vizinho. Se o vizinho me pegar, me leva presa. Eu estou furtando algo que eu não plantei. Tem gente querendo colher coisas novas, mas não quer plantar coisas novas diante de Deus. Eu estava falando na semana passada sobre tradição, com aquele pensamento antigo. Que tem que ser desse jeito, Foi sexta-feira que eu até comentei, não, foi quarta. Eu até estava comentando na quarta-feira sobre a questão de criação. Não adianta você implementar os rudimentos antigos nos dias de hoje. É tudo diferente, irmãos. É tudo diferente. A cabeça da humanidade é diferente. Porque foi implantado um sistema de que cada um por si. Então você não. A pessoa tem que aprender a ter respeito, mas se não tiver quem ensine da maneira correta, com sabedoria, com mansidão, com o amor de Deus, ela não vai aprender. Ela não vai. E aí fica tentando implementar. Não, porque na minha época era assim. Eu estava vendo uma pregadora falando. A gente fala muito assim, na minha época eu ia para a escola com sacolinha de arroz. E às vezes a gente quer jogar isso na cara dos filhos, Na minha época eu ia para a escola, às vezes não tinha um chinelo, às vezes era um par de calçado, levava na sacolinha de arroz. Houve essa época para muitos? Sim. Sim. Só que hoje, mesmo você falando isso, você quer que seus filhos levem para a escola uma sacolinha de arroz como você sofreu? Não, pastora, Deus me livre. Então, para que trazer essas coisas à tona para o ensinamento? Não vai adiantar nada. Só vai causar revolta na cabeça. Então tem que trazer um ensinamento novo. Como isso, pastora? Pedindo sabedoria a Deus. Senhor, me ensine a como lidar com algo que eu não tenho mais o manejo de lidar. Antigamente, você vai olhar, as famílias eram muito numerosas. Hoje em dia se tem poucos filhos, mas antigamente as famílias eram 10, 15, 20 filhos. É um povo numeroso. E como é que a mãe lidava com isso tudo? Como é que conseguia educar aquele monte de criança? Como é que conseguia cuidar, fazer tudo aquilo? Porque dentro da sabedoria da época, ela fazia o que era da época. Mas pega hoje em dia 10, 20 filhos. Vê se você consegue criar igual antigamente. Não consegue. Porque hoje em dia as pessoas têm muito acesso à informação. Então você tem que começar a evoluir os seus pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai o vosso em entendimento. Tem que ter entendimento, irmãos. Entendimento para buscar a Deus, senão a gente desanima. Tem que ter entendimento para buscar o Espírito Santo, senão a gente busca da maneira errada. Tem que ter um entendimento para estar diante da palavra de Deus, senão a gente absorve um ensinamento totalmente errado. Você vê a briga dos fariseus com os discípulos por causa de lavar. A preocupação deles era o quê? Do lavar das mãos. Vocês discípulos não puro.
não lava a mão antes de comer. Ele estava brigando por causa brigando por causa de uma tradição que eles tinham de lavar. Hoje em dia as pessoas brigam por muitas coisas, enfiam as coisas na cabeça. Não, tem que ser assim, que na minha época era assim, que eu fui ensinado assim. As coisas mudam. Na minha época não tinha celular, hoje tem. Na época de muitos não tinha energia, hoje tem. Então tem que acompanhar a evolução, irmãos. E nessa evolução tem que evoluir isso aqui, ó. A sua mentalidade. Senão você vai ver uma pessoa atrasada e não vai ter colheita diante de Deus. Vamos prosseguir aqui. Versículo 30. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Se o reino de Deus lá em cima ele diz que é como uma semente numa terra, aqui ele é semelhante a quê? Versículo 30. Aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? Olha o 31. É como um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Miudinho, menor que um piste. Uma miudinho mesmo. Um granuladinho, tão pequenininho. Se você testar, se você colocar assim em cima, você perde ele. Tão miudinho que é. Mas Jesus falou sobre o grão de mostarda em outro momento. Ele disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Agora vamos começar a raciocinar aqui. Se lá em cima ele diz que o reino de Deus é como uma semente. Que semente é essa? Palavra de Deus. Aqui ele está dizendo que é parecido como um grão de mostarda. A fé, amém? A fé é parecida com o grão de mostarda. Pastor, e como que eu adquiro fé? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Lembra lá em cima que ele falou que a semente é a palavra de Deus? Então o reino de Deus ele é feito de palavra e de fé. Ou seja, é crer no que Jesus está falando. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Todo mundo tem um grãozinho de fé na vida. Só que está faltando plantar essa fé. Amém? Está faltando plantar. Não adianta ficar com grão de mostarda. Eu tenho um punhado de mostarda lá em casa, de uma campanha que eu fiz na outra igreja que eu pastoreei. E eu guardei o grão de mostarda numa lata que eu tenho lá, protegidinho. Guardei na sacolinha. E eu falei assim: sobrou da campanha passada, quando eu for para uma outra igreja, eu vou fazer a campanha, porque eu já tenho o grão da mostarda. Uns tempo atrás eu fui dar limpeza na lata lá, e quando eu fui lá o grão de mostarda, ele tinha se desfeito todinho. Não tinha bicho dentro. Estava fechadinho o pacotinho, mas virou um pozinho, porque ficou muito tempo guardado. Tem gente que está tentando guardar, em vez de colocar em ação. Tem que plantar, irmãos. Você quer grandes colheitas espirituais? Quer grandes colheitas físicas? Comece a plantar sementes de fé pela palavra de Deus. Como isso, pastor? Acreditando que Jesus está falando no teu coração, dando aquele voto de confiança. E vamos continuar aí. E ele dizia, versículo 30 ainda: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou aqui parábola representaremos. 31. Como um grão de mostarda, que quando semeia onde? Na terra. Qual é a terra? Nossa vida. Nosso coração, da nossa família, do nosso dia a dia. Nós temos que colocar a palavra de Deus em tudo que fazemos. E temos que acreditar que essa palavra ela vai prosperar. Amém? Temos que acreditar que essa palavra vai acontecer. O Senhor diz: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela só vem de um jeito, não tem oração. Quem dera que tivesse essa oração: pastor, ora para mim para eu ter fé. Quem dera. Mas não é assim. É eu que tenho que decidir acreditar. Que quando eu me aproximo do Senhor, Hebreus 11:6 diz isso: quando eu me aproximo do Senhor, eu tenho que crer que Ele existe.
e crendo que Ele existe, que Ele é recompensador de quem busca. Essa é a verdadeira fé. Não adianta se eu guardar o grão de mostarda, vai virar pó, não vai servir para nada. Fica guardando a palavra, achando os textos bonitos, colocando nas paredes, em frases, em camisas, em carro, em cima da arca lá, a Bíblia aberta, não vai adiantar nada. Eu tenho que aplicá-la no meu dia a dia. É como uma semente, eu tenho que plantar em cada área da minha vida. Eu tenho que buscar Deus por isso. E Jesus está dizendo, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Tudo começa pequeno. Tudo você começou pequeno. Você era um embriãozinho dentro da barriga da sua mãe, uma sementinha. E você foi desenvolvendo, hoje você está aqui, um adulto para a glória de Deus. Já produziu seus frutos em família. Tem gente aqui que já era avó. E assim vai. Tudo começa na vida pequena. Os passos da fé começam assim também. Hoje você dá crédito. Amanhã você coloca em ação. Deu certo? Aplique em outra área. E assim você tem que ir fazendo. Mas se você ficar olhando o terreno lá, né? Salomão diz isso. Se você ficar olhando o tempo, irmão, você nunca vai plantar. Se ficar olhando para o vento, você nunca vai plantar. Se olhar para a terra, você nunca vai plantar. É pegar essa palavra e aplicar. Como que eu faço isso? Dá um exemplo aí. Um exemplo simples da sua família. Qual é a semente de fé da sua casa? Qual é a palavra que lembra a sua casa? Crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Qual é a semente que você tem que plantar? Crê em Jesus. Crê em Jesus. Você vai ser salvo. Vai ser salvo você e a sua casa. Você não tem que crer na pessoa que está lá na sua casa, porque às vezes ela que está lá nem está servindo a Jesus. Aí você fica olhando para aquela pessoa, mas fulano está bebendo, fulano está prostituindo, fulano está bebendo, fulano está fumando, fulano está roubando. Se você ficar olhando essas coisas, você nunca vai plantar. Porque você está acreditando no que a pessoa é. Mas quando você para de olhar para a situação, porque a pessoa é, e começa a olhar para a palavra de Deus, não, mas o meu Deus diz que se eu crer, eu vou ser salvo e a minha casa também vai ser. Isso é uma semente de fé. Não vou nem orar porque fulano não muda nunca. Você não está plantando, você está guardando semente. E se guardar, não vai servir para? Deu para você entender? É buscar dentro da palavra de Deus as sementes que Deus quer te dar. E ele diz mais, 32, mas tendo sido semeado, olha que coisa linda, igreja, mas tendo sido semeado, o que acontece? Cresce. Olha que coisa linda. Quando você planta uma semente de fé, a fé cresce dentro de você. Ela começou pequenininha, começou com um convite que você aceitou para estar dentro da casa de Deus. Depois ela começou com você querendo conhecer mais Jesus. Depois começou você a querer olhar para a palavra, se interessar pela Bíblia. Isso são sementes. E elas vão brotando. Mas tendo sido semeado, tem que plantar, irmão. Tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. A fé que parece pequena, de repente ela se torna o quê? Gigante. A fé para derrubar muralhas, a fé para derrotar gigantes, a fé para vencer as doenças e enfermidades, a fé para expulsar demônios, a fé para prosperar, a fé para mudar de vida, a fé para receber o batismo com o Espírito Santo, a fé para ir morar no reino de Deus. Amém? Tudo começa, tudo pequeno, não despreze. A palavra de Deus diz lá em Zacarias, não despreze os começos pequenos, os pequenos começos. Não despreze aquele que está começando a chegar e encher pela fé. Não despreze uma palavra pequenininha que você recebe. Não despreze a palavra que você recebe. O Senhor fala, o teu começo na verdade terá sido pequeno, mas o final será o quê? Glorioso, grandioso.
mas eu acho que eu não consigo. Não despreze o seu começo. Comece a colocar em ação. Toda vez que você vê uma coisa errada, confesse a palavra. Não, mas o meu Deus diz. Ah, fulano, você viu o ciclano lá se acabando nas drogas? Não, mas o meu Deus diz que é ele minha casa. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Mas o que o meu Deus diz vai acontecer. Isso é plantar a fé. Porque você não está olhando por vista. Você está olhando pela fé. O cristão não vive de vista. Se eu for olhar por vista, estaria fazendo outra coisa agora. Ainda acho que eu estaria fazendo outra coisa agora. Mas eu vivo pela fé. E a fé que eu vivo não é de mim mesmo, mas é do Cristo que me salvou. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É dessa maneira que a gente vence. Ele diz que quando semear, ela cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E ela cria o quê? Grandes ramos. Aí, irmão, a fé começa a ramificar, né? Começou lá na área da saúde. Aí ela começa a ramificar para a área financeira. Aí a vida financeira vai mudando. Aí ela começa a ramificar lá para a família. E a família vai mudando. Não despreze os pequenos começos. Não despreze a fé que Jesus já plantou em você. Amém? E ela vai ramificando. Daqui uns dias, meu irmão, você está aí, como eu falei na sexta-feira, testemunhando para a glória de Deus. E testemunhando coisas grandes, coisas maravilhosas, trazendo testemunhos, né? E ele diz aqui, no 32 ainda, tendo sido semeado, cresce, faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem se aninhar debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigiam o quê? A palavra. Meu irmão, escuta isso aqui que eu vou te falar. Deus sempre vai enviar a palavra para você. Quando você estiver disposto a ouvir, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ele sempre vai enviar a palavra para você. Seja através da minha pessoa, de outros pregadores, de você lendo a sua Bíblia. Ele sempre vai dirigir para você a palavra dele. Os grandes profetas, pequenos profetas eram assim. E veio a eles a palavra de quem? Do Senhor. A palavra sempre vai vir. Quando você gritar por socorro, a palavra vem. Lembra do Pedro quando estava afundando? Estava andando sobre as águas, olhou para o vento, olhou para as ondas e começou a afundar. Mas quando ele gritou, o socorro veio. Ah, pastor, mas quem veio foi Jesus. Mas Jesus não é a palavra, não é o verbo vivo que fez carne no nosso meio? Veio a palavra mesmo. Quando Davi gritou para o socorro, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Rapidinho o Espírito Santo falou dentro dele. Seu socorro, Davi, vem do Senhor, fez céu e terra. Você acha que o Deus que criou o céu e terra não pode criar uma oportunidade para te abençoar? Para te livrar? Para te fazer crescer? Que Deus é esse que nós servimos? Será que ele é tão pequeno? Será que ele ficou aqui esquecido nas páginas do livro antigo? Ele ainda é vivo, né? E ele diz no 33: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. Irmãos, quando a pessoa quer, preste atenção nisso. Quando a pessoa quer, ela entende. Amém? Sabe aquele ditado que tem fora? Para um bom entendedor, meia palavra basta. E eu vou mais além. Quem sabe ler o pingo, quem quer entender, entende, irmãos. Se buscar de Deus, uma palavra basta. Lembra o centurião? Senhor, eu sou digno de quem te bate para o telhado, mas diz uma só palavra. Jesus vai falar com você de um modo inteligente, que você compreenda. Não precisa de vir um teólogo para te explicar. Não, ele fala com você na simplicidade. Todo mundo que quis Jesus entendeu a palavra dele.
O segredo está no que você quer. Eu vi alguém perguntando, pastora, por que não tem mais as profecias, aqueles grandes milagres que tinha na época da Bíblia, por que não tem nos dias de hoje? O que mudou? Nada. O mundo é o mesmo, Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Mas sabe o que mudou, irmãos? É que o povo não tem a fome de antes. E quando o povo queria buscar Deus, nós ia buscar. Botava roupa de pano de saco e ia. Joelho no chão e boca no pó. Buscava. Estou dizendo para você fazer isso para Deus falar com você. Amém? Apenas uma metáfora para te mostrar que quando a pessoa quer, ela corre atrás. Quando realmente quer, corre atrás. Se a pessoa tem fome, vou dar um exemplo bobo, simples. Tem alguém aqui nessa rua que tem fome. Tem fome, está passando necessidade, ela passa todo dia na frente da igreja. Todo dia. Mas coloca uma plaquinha ali dizendo que a igreja vai doar cesta básica. Aparece gente até do bairro vizinho. Sim ou não? Sim. Porque ela vai e busca. Porque ela sabe que ali tem o alimento. Por que muitos não fazem isso com a palavra de Deus? É o querer, irmãos. Tudo está no querer. É igual aquele casal apaixonado. Eu lembro quando eu comecei a namorar, meu marido era de uma cidade, eu era de outra. Quando ele queria beber, ele pegava 2 conduções para ir lá para casa. Quando ele não queria, tem que ir atrás. Então, quando está apaixonado, não vai? Não faz cada loucura quando está apaixonado? Cada loucura. Olha, está mais feio como se fosse o mais bonito do mundo. Mas ele quer estar junto. Ele quer estar ali. Assim ele tem que fazer com os filhos de Deus. Ele tem que desejar de tal maneira para buscar com intensidade. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Amém? Então vamos encerrar aí. No 34. E sem parábolas nunca lhes falava. Isso aqui em relação às multidões, tá? Que eram pessoas simples. Sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus vai falar de uma maneira mais aberta com o povo lá fora. Mas a nós, que nos tornamos seus discípulos, ele vai falar de uma maneira mais particular. Amém? Ele tem a maneira certa de falar no teu coração. O Espírito Santo sabe a maneira de te convencer. Ele sabe a palavra que você precisa para hoje. O Espírito Santo sabe tudo, irmãos. Ao povo, nunca lhe falava sem parábolas. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus tem tudo para falar ao seu coração. Quando você toma a decisão, eu vou plantar a semente da palavra. Quando a palavra entrar, eu vou plantar a semente da fé. Ela vai criar ramos, ela vai frutificar. Eu vou mudar a minha vida. E até coisas que você não sabe, o Senhor em particular vai te revelar. Cada um tem um ministério, irmãos. Cada um Deus fala de um jeito. Cada um tem o dom para discernir as coisas. É só buscar de Deus. Só buscar de Deus. E Deus vai te dar revelações. Amém? Deus vai te dar uma direção segura. Deus vai mudar a sua história. Você crê nisso? Em nome de Jesus, vamos nos tornar dependentes de Deus. Vamos nos colocar diante da presença dEle. Vamos nos colocar como filhos que precisam do Senhor. Senhor, precisamos de sementes plantadas no nosso coração, sementes de vida, sementes de paz, sementes de esperança, para que possamos romper, meu Pai, a cada dia, usando os frutos da justiça. Meu Deus, essa pessoa precisa romper em áreas da vida dela, áreas que estão ali estéreis, meu Deus, como terra seca, parece que nada produz ali, tudo que começa
começa a querer nascer, vem o vento e mata aquela semente, mata aquela plantação, vem a enxurrada e carrega tudo. Parece que aquela terra se tornou um deserto. Mas, Senhor, essa pessoa está dizendo: Pai, prepara a terra. Eu quero plantar uma semente de fé. Eu quero colocar a palavra de Deus em prática. Eu quero trazer a palavra do Senhor como uma semente bendita, uma semente preciosa. Ainda que eu tenha que carregar essa semente andando e chorando, eu tenho uma certeza no coração. Isso é fé. Fé é certeza. Eu tenho a certeza no coração de que eu vou voltar trazendo o resultado dessa plantação com alegria, sem dúvida alguma. Ah, meu Deus, talvez a dúvida é o que está matando a semente desta pessoa. Quando ela começa a acreditar, o espírito de dúvida vem e envolve ela, ela começa a pensar diferente e mata aquela semente. O semeador saiu a semear e jogou a semente à beira do caminho. Cuidado, meu irmão, para que os pássaros não roubem, os espinhos não sufoquem, o sol não trate, que não venham as pedras para queimar aquilo ali. Senhor, nos ajude agora, nos ajude a preparar a terra da nossa vida. O Senhor tem tanta semente boa aqui, que o Senhor quer produzir, porque o Senhor é que dá semente para quem quer semear. O semeador está te dando sementes aqui hoje, meu irmão. Está te dando sementes de fé. E a Bíblia diz que Ele dá semente para o que semeia. Meu irmão, Ele está te dando semente de fé. E Ele diz que aumentará a vossa sementeira. Quanto mais você planta, mais você colhe. Ele vai te dar sementes em todas as áreas. Ele tem poder para isso. A palavra do Senhor veio a você hoje. Você tem condições de cruzar a porta dessa igreja aqui hoje. Você que nos acompanha em casa, tem condições de virar essa noite hoje. Uma vida mudada. A partir do momento que a semente entra na terra, se ela for uma terra boa, ela vai dar fruto. Ela vai produzir. A 30, 60, 100, não vai parar. Essa pessoa vai se tornar uma árvore, como o Senhor diz, árvore de justiça. Ela será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, cujo dá o fruto na estação própria. Senhor, tudo que ela fizer vai dar certo. Essa é a vida que nós queremos. O Senhor diz que precisamos ser enxertados nele. Ele alara os nossos ramos. Tem que frutificar, tem que colher. Você vai colher no tempo certinho. Há tempo para todas as coisas. É o tempo de Deus em todo o propósito debaixo dos céus, aqui na terra. Ele diz que você colherá no tempo certinho. Se você não houver disfarce, não deixa a dúvida, não deixa o medo, não deixa as coisas dessa vida sufocar essa semente que Jesus está te dando hoje. Ele quer aumentar os frutos da justiça. Ele quer aumentar os frutos da sua sementeira. Ele quer que nunca te falte palavra, que você entenda tudo, colocando em prática, nunca falte um testemunho na sua boca. Ele diz que todos os dias Ele nos abençoa. Salmo 37 diz isso. Todo dia Ele nos envia uma bênção. Todo dia Ele nos envia uma palavra. Todos os dias envia um livramento. Todos os dias o Senhor tem uma obra boa para fazer no nosso meio. Todos os dias. Ele diz em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Temos que estar enxertados nele, produzindo com ele, frutificando, e nenhuma das suas folhas vai cair. Você vai ser bem-aventurado, né? Você vai se tornar independente em todas as áreas da sua vida. Não vai depender de mais ninguém, mas vai se tornar total dependente de Deus.
dependente da palavra do Senhor. Para que tudo que você colocar a mão, tudo que você lançar a semente, venha produzir um bom resultado na sua vida. Sejam tempos de bonança para você. Faltam um pouco mais de 3 meses para o ano terminar. Coloca a tua mão. Não vira mais um ano carregando as mesmas culpas, os mesmos fracassos, a mesma infertilidade dos anos passados. Agora é o ponto decisivo. Colocar as mãos, preparar o terreno, lançar as sementes e ser uma bênção para a glória de Deus. É hora de você viver a totalidade da promessa. Deus quer fazer na sua vida obras completas. Eu creio nisso, para a glória de Deus. Eu vou viver a totalidade da promessa, e o Deus de obras completas vai fazer surgir na hora certa. Diga: eu vou viver, eu vou viver a totalidade da promessa, e o Deus de obras completas vai fazer surgir na hora certa. Vai declarando com fé: e eu vou viver a totalidade da promessa, e o Deus de obras completas vai fazer surgir na hora certa. E eu vou viver a totalidade da promessa, e o Deus de obras completas vai fazer surgir na hora certa. E a hora é agora, em que os teus filhos, os teus adoradores se reúnem na tua presença, ó Deus. Ajuda o teu povo, socorre aquele que se esforçou para estar na tua presença. A tua palavra diz no Salmo 89, verso 19: Deus ajuda o esforçado. Meu Deus, o esforço da fé desta pessoa tem um resultado bonito, pois aquele que se aproxima do Senhor, crendo que o Senhor existe, vai ter um galardão, vai ter uma resposta, vai ter uma direção. E eu creio nisso, para a glória de Deus. Eu creio, Pai, que quando colocarmos a nossa fé em ação, o jogo vai virar. Uma terra seca vai produzir. A chuva de Deus vai cair no tempo certo, meu irmão. Os teus celeiros vão transbordar. As coisas vão começar a destravar para você. Tudo que era contra vai ser o seu favor. Até quem não te ajudar vai te oferecer ajuda. Escreve isso. O jogo vai virar. Porque quando Deus entra no negócio, é para trazer a grandeza dele. E assim eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Então anota que dia é hoje, tá? Anota o dia da sua independência. Essa data é para você não esquecer mais. 7 de setembro, minha vida muda hoje. O jogo virou.